1 Timóteo 1, versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Amém? Timóteo, o que era de Paulo? Fala comigo, filho na fé. Então, a Bíblia diz que Timóteo era filho, porque Paulo também tinha um coração de pai espiritual. Timóteo tinha também um coração de filho. E nós vemos ali o filho e o pai, não é? Num discipulado. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o coração do filho no discipulado. Eu vou repetir a mensagem semana passada e vou trazer uma outra mensagem junto com essa. Então, nós vimos, irmãos, que muitas vezes o filho vai ter a crise da emancipação ministerial. E isso aqui é algo que nós temos que tomar cuidado. Muitos, em nome de um novo mover de Deus para a sua vida, jogaram no lixo princípios elementares da vida cristã, como submissão, amor, unidade, honra, respeito, relacionamentos saudáveis e amizade. Então, irmãos, quando um discípulo, ele é filho, e ele nutre no seu coração submissão, amor, unidade, honra, respeito, relacionamentos saudáveis e amizade, tudo fica mais fácil, porque é aquele coração que está realmente confiando no seu pai, e ele vai fazer tudo isso, porque é isso que um filho faz com o pai, sim ou não? É isso que um filho faz com o pai. Mas muitos, em nome de eu preciso ser mais frutífero, então, ou de um novo mover de Deus para a minha vida, a pessoa joga fora, elas saem debaixo de coberturas, saem debaixo de relacionamentos, da paternidade. Muitos, em nome de eu preciso ser mais frutífero, desprezaram coberturas, pais e líderes espirituais que Deus havia providenciado para as suas vidas, foram ingratos, insensíveis e injustos. John Bevere escreveu no seu livro, Debaixo das Suas Asas: quando estivermos diante de Deus, sendo julgados pelo período que estivermos servindo nossa liderança, nós não daremos conta primeiro de quantas pessoas, quantas almas ganhamos, não é? Na nossa cidade, mas primeiramente seremos julgados pela nossa fidelidade ao líder sob o qual o Senhor nos colocou. Irmãos, o John Bevere, ele é um grande homem de Deus, ele ouve a voz de Deus, quem já leu os livros dele se apaixona, né? Ele tem uma sensibilidade para ouvir a voz de Deus, e é uma coisa impressionante. Os livros dele, se você puder ler esse livro, Debaixo das Suas Asas, maravilhoso. E ele fala que a importância, irmãos, de você ser submisso à sua liderança, de você honrar a sua liderança, é mais importante do que até mesmo você fazer a vontade, você fazer a obra de Deus. Então, se você puder ler esse livro, é maravilhoso. É impossível ser um verdadeiro filho na fé sem nutrir no coração valores e virtudes como submissão, amor, unidade, honra, respeito, relacionamento e amizade. A melhor maneira de ser um bom pai espiritual para os meus filhos espirituais, para os meus discípulos, é ser um bom filho para os meus pais espirituais. Amém? Então, quando eu sou um bom filho, eu vou ser um bom pai. A estima, o amor, o respeito, a parceria, a consideração, a submissão, a honra que demonstro para os meus pais, falo mais aos meus discípulos que 1000 tentativas de fazê-los entender esse valor cristão. Então, quando eu realmente tenho um coração, quando eu estimo o meu líder, não é? Tenho amor por ele, respeito, parceria, consideração, submissão, honra, então eu vou modelando a vida dos meus discípulos, não pelo aquilo que eu falo, mas pelo meu exemplo. Então, um bom discipulador não é necessariamente aquele que discipula bem, mas aquele que modela bem, como ser um bom discípulo. Deixa eu dar um exemplo aqui, irmãos, que muitas vezes, sem exemplo, a gente não entende. Vou dar um exemplo aqui. Vamos colocar, irmãos, que eu chego para o Rildo, e falo para o Rildo assim: Rildo, aquele trabalho lá que você está fazendo com os jovens, então ele está fazendo trabalho com os jovens, seria bom não fazer agora. Não faça o trabalho com os jovens agora, você está querendo fazer agora. Tá bom, Rildo? O Rildo é meu discípulo, eu dou uma direção para ele, e eu falo para ele assim: Rildo, não faça esse trabalho. Aí, irmãos, o Rildo chega com um coração de filho, e ele chega para os jovens e fala assim: irmãos, Deus nos deu uma direção, através do nosso pastor, do meu discipulador, e olha, e
E eu creio que é a vontade de Deus para nós, não é? Então nós não vamos fazer agora, porque é uma direção, e eu também creio também naquilo que o pastor disse, eu acredito nisso. Então vamos estar em oração mais, porque Deus está movendo, né, através da vida do nosso pastor, que é o nosso líder, e nós então vamos estar em oração, porque vai ter um momento certo, mas não é o momento agora, porque, né, eu estou alinhado com o coração do meu pastor também, e é uma direção, e ali, irmãos, o que ele faz? Ele tem um coração quebrantado, um coração de filho, ele, olha só, com esse coração de filho, alinhado com o coração do pai dele, espiritual, o que ele faz? Ele faz com que todos fiquem alinhados também com o coração dele, com o coração do pastor. Agora, vamos dar outro exemplo, usando o Rildo agora de novo. Eu dou uma direção para o Rildo, e falo assim: Rildo, não é para fazer esse trabalho com os jovens agora, segura um pouco, não é porque não é o momento ainda, eu sinto meu coração. Aí o Rildo falou: não, tudo bem. Aí, irmãos, ele chega para os jovens e fala assim: olha, o pastor deu uma direção, eu não concordo muito, vamos orar, né? Porque eu não concordo muito, mas tudo bem, é o pastor, né, que falou, já que ele falou, tem que obedecer. Mas eu não concordo. Ele está tendo um coração de honra, irmãos? Por quê? Ele concordou, irmãos, né? Ele está obedecendo, mas não com o coração submisso. Porque há uma diferença entre obediência e submissão. Muitas vezes você obedece, mas você não é submisso. É aquela história do Joãozinho, você sabe a história do Joãozinho, vou contar de novo, né? O Joãozinho estava na sala de aula, e a professora falou assim: senta, Joãozinho. Ele disse: não sento. Senta, Joãozinho. Não senta. Senta, senão eu vou te levar para a diretoria. Aí ele sentou. Aí a professora: muito bem, Joãozinho. Ele disse: por dentro, por fora eu estou sentado, mas por dentro continuo de pé. Quer dizer, eu sentei, mas por dentro eu estou de pé ainda. Quer dizer, ele obedeceu? Ele obedeceu, mas não com o coração submisso. Então, queridos, é muito importante dar esse exemplo, porque muitas vezes a pessoa, ela pensa que está obedecendo, mas com uma obediência meia rebelde, né? Uma obediência meia falsa, não é uma obediência profunda de submissão. Agora, quando ele confia no pai dele, o que ele vai fazer? Ele vai falar assim: olha, essa é a direção, é a melhor direção, Deus está usando a vida do nosso pastor, eu também estou junto também, porque eu também penso da mesma forma. Ele pode até não pensar, presta atenção, irmãos, ele pode até não pensar da mesma forma, mas com coração de filho, o que ele faz? Ele alinha o coração dele. Fala comigo assim: uau. Irmãos, coração de filho não é assim? Não é assim que você faz com o teu pai? Não é assim, é para fazer, né, irmãos? Característica de um verdadeiro filho espiritual, olha só: o verdadeiro filho cobre a nudez do seu pai. Nós vimos lá, não é? Sem Jafé cobrindo a nudez, enquanto Cã riu, zombou do pai que estava embriagado, nu, e ele foi amaldiçoado por isso. Sem Jafé cobriu a vergonha do pai. Então, irmãos, o teu líder vai ter defeitos. Não tem líder perfeito, amém? Não tem líder perfeito. Não tem líder perfeito. Irmãos, olha só, deixa eu falar algo para vocês aqui. Jesus uma vez pregou duro, sabia? Ele pregou duro, 70 discípulos foram embora. Duro esse discurso, quem poderá suportar, foram embora. Jesus pregou duro. Jesus não é amor, mas ele pregou duro. Amém? Irmãos, você já imaginou Jesus com um chicote derrubando tudo? Ele fez isso no templo. Pegou o chicote, porque era o momento da ira. Amém? Tem momento, irmão, que é o momento da ira. Jesus estava bravo? Não sei, irmão, mas que estava quebrando tudo, estava. Derrubando tudo. E usando a palavra de Deus ainda. A minha casa será chamada casa de oração, e vocês têm feito, né? Então, o zelo da minha casa me devorará. Ele usou esse versículo aí. Então, irmãos, presta atenção. Tem tudo que você pensa que é amor, não é? Então, muitas vezes,
Jesus, ele também usou também, ele falou, um de vós é um diabo. Foi elogio ou foi uma crítica? Elogio não foi, né? Todo mundo falou, sabe que sou eu, sabe que sou eu, sabe que sou eu. Colocou lá, mas ele denunciou no mundo espiritual, porque um havia de trair. Então, presta atenção, queridos. Vamos olhar na Bíblia. É a Bíblia que... Agora presta atenção. Se eu sou um pastor, que eu estou toda vez irado, aí eu tenho um problema, eu tenho um problema. Agora, se eu sou um pastor amoroso, se eu sou uma pessoa equilibrada, mas algumas vezes existe uma ira, irmãos, aí você presta atenção quando tem a ira. Porque Jesus, no momento que ele teve a ira, foi no momento certo. Foi no momento que ele tinha que agir. É ou não é? Agora, se um pastor ficar ferindo todo mundo toda hora, aí o cara, ele tem problema, ele tem alguma ferida, ou tem que ir no psiquiatra, tem que ir no psicólogo, porque aí o cara está com problema. Sim ou não? Mas vai ter momento, irmãos, que o líder, o pai não fica bravo, mas não ama o filho. Então você tem que ter discernimento e pensar que, irmãos, muitas vezes o pai vai ficar irado, o pai vai ficar bravo, não é? Mas é o momento da ira. A Bíblia diz que Deus se ira. É ou não é? Então, queridos, presta atenção. Presta atenção naquilo que a Bíblia diz. Como Deus faz. O verdadeiro filho cobre a nudez do seu pai. O verdadeiro filho aceita seu pai como ele é. Eu vou bem rapidinho, tá, irmãos? O verdadeiro filho não compara o seu pai com o pai de outros. O verdadeiro filho aceita a correção e a disciplina do seu pai. Irmãos, como é importante nós termos um coração de filho. Porque todos os problemas espirituais e emocionais estão no coração do filho. Quando o filho converte o coração ao pai e o pai converte o coração para o filho, irmãos, a Bíblia diz lá em Malaquias, daqui a pouco nós vamos ler os versículos 5 e 6, a Bíblia diz assim, irmãos, que essa é a vontade de Deus, a conversão, mas só tem conversão quando o filho tem um coração de filho, e ele honra o seu pai. Deus sabe a hora de tirar você do anonimato, da prisão, e transformá-lo em governador, como foi o caso de José e olha que José tinha sido injustiçado, né, irmãos? Mas ele esperou o tempo certo, ficou na posição, e o que tinha que acontecer, aconteceu. Característica de um verdadeiro filho espiritual, irmãos. Aqui a Bíblia diz, sujeitai-vos toda a instituição humana por causa do Senhor. Eu vou ler bem rapidamente. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Então a Bíblia está dizendo, a Bíblia fala o quê? Honra quem tem honra. A Bíblia fala de honra, respeito, não é? Honra, respeito, submissão. A Bíblia fala de submissão, de honrar. A Bíblia fala para a gente submeter até as pessoas ruins, por causa do Senhor. O verdadeiro filho nutre no coração uma profunda gratidão pelo seu pai. Está aqui em 1 Tessalonicenses 5,12. O verdadeiro filho se esforça para estar com seu pai. Ruth 1,16. Muitos perdem o melhor de Deus para suas vidas, porque pararam de andar com líderes que Deus escolheu para caminharem juntos. O verdadeiro filho não deixa de honrar o seu pai, mesmo quando este alcança maiores conquistas do que seu próprio pai. Então olha só, mesmo o filho, irmãos, sendo muito mais rico, muito mais próspero, ele sabe. O pastor Márcio trouxe aqui o Renier, né? Renier. Você sabe a história do pai dele? Que ele contou para mim, quando a gente estava jantando. O pai dele tem uma igreja de 1000 membros, parece. 1000 membros. O pai dele foi atrás de um pastor e falou assim: eu quero me submeter a você. Eu quero me submeter a você. Parece que o pastor é maior, a igreja dele é maior do que essa igreja onde ele se submete. Mas ele falou assim: eu quero que você seja meu pai. Eu quero que você fale comigo. Eu quero que você me puxe a minha orelha. Eu quero que você me oriente. Irmãos, aí tem como Deus não abençoar um homem desse? O homem que tem um coração de filho e chega perante um pastor e fala assim: cuida de mim. Eu sou grande, eu sou um pastor grande. Ele tem quantas igrejas? Ele é empresário ainda. E tem várias igrejas. E ele procurou um pastor
para falar assim, e ele falou assim, meu pai, ele é o presidente da igreja, mas ele se submete a um outro pastor, e o que o pastor fala, ele tem, irmãos, é o coração de filho. Mas nós não entendemos isso, irmãos, sabe por quê? Porque isso é contrário ao mundo, mas no reino de Deus funciona assim. O reino de Deus, irmãos, é tudo o contrário. No reino de Deus você perde para ganhar, você dá para receber. No reino de Deus, irmãos, as coisas são o contrário. Quem perder a sua vida, né, vai achá-la. Quem quiser achar, vai perdê-la. O reino de Deus é o contrário. Então, no reino de Deus, irmãos, os princípios são outros. No reino de Deus é o coração submisso, porque um coração submisso, irmãos, honra a Deus de uma forma absoluta. Um coração submisso, um coração de filho. Irmãos, todos os problemas nossos, eu falo todos, seriam resolvidos se nós tivéssemos o coração de filho. Todos. Quando você confia no seu pai, você confia na sua mãe. Qual que é a grande das feridas emocionais? Mágoa, rancor. Não é assim? Não importa quanto mais sucesso, quanto mais dinheiro, quanto mais fama, quanto mais revelação, quanto mais fruto ele vier a ter em relação ao seu pai, ele continua admirando e honrando o seu pai. Irmãos, Davi matou um gigante, mas nós vemos os valentes de Davi matando outros gigantes, tanto que um gigante quase matou Davi, e um valente de Davi que defendeu Davi e matou o gigante. Davi matou um só, os outros mataram vários. Olha na Bíblia. Mas eles honravam Davi. O verdadeiro filho reconhece que o seu sucesso é resultado da filiação e transparência.